Paz do Senhor, povo de Deus, seja bem-vindo aqui ao nosso canal. Eu sou o pastor Edri Costa, pastor pela Assembleia de Deus Campo de Campinas, em Goiânia, Goiás, e temos como presidente o bispo Oide José do Carmo e a sua esposa bispa Neuza César. Atualmente estamos cooperando nos trabalhos aqui no setor Santa Helena, na rua 6, número 330, juntamente com o pastor e dirigente, pastor Jares Caetano, e a sua esposa, a pastora Suzy Darly, casal abençoado. E toda semana nós gravamos pré-aulas da nossa escola bíblica dominical e nós utilizamos a revista da editora Betel. Esse canal foi criado para promover a palavra de Deus, com o objetivo de edificar o corpo de Cristo, sempre procurando pregar a palavra de Deus com zelo e com responsabilidade até que Cristo volte. E hoje nós já estamos na lição de número 6, que será lecionado no próximo dia 6 de agosto de 2023 em todas as Assembleias de Deus do Ministério Madureira e as demais igrejas que utilizam a revista da editora Betel. Hoje vamos falar sobre o profeta Jonas, um alerta para cumprir o chamado de Deus. Mas antes de a gente entrar aqui na nossa aula, eu quero aqui agradecer a você que é inscrito aqui no nosso canal, você que tem curtido, tem comentado, tem compartilhado. E eu quero aqui deixar um abraço aqui especial para nossas comentaristas da lição passada, a irmã Edna Barbosa, Deus abençoe a tua vida, a irmã Maria de Lourdes comentou também aqui no nosso canal, e a irmã Rosa Andréia, que toda semana também tem comentado aqui, tem participado do nosso canal. Muito obrigado, Deus continue abençoando vocês poderosamente. E você que está passando aqui pela primeira vez, eu já quero te convidar a vir fazer parte do canal do Pastor Edri. Se esse conteúdo te ajudar, de alguma maneira edificar a tua vida, melhorar você como pessoa, no final deste vídeo eu preciso que você deixe um like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para você receber as notificações do YouTube de todas as vezes que nós lançarmos vídeo aqui no canal. Então, você é nosso convidado especial. Vamos para a lição? Vamos ler aqui primeiramente o texto áureo da nossa lição, né? Diz assim o texto áureo: E disse, na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Jonas, capítulo 2, versículo 2, parte A. A verdade aplicada diz assim: mesmo que pareça absurdo ou diferente do que pensamos, devemos ser obedientes ao chamado divino. Hoje nós vamos fazer um pouco diferente, não vamos ler todo o texto para a gente poder ganhar tempo. Eu tenho observado que as nossas lições têm ficado muito grande, os vídeos, devido a gente ter que ainda ler todo o texto, mas todos os alunos que têm a revista têm esse texto, pode meditar. Você que não tem a revista, encontra-se no livro do profeta Jonas, no capítulo 1, versículo 1, 2, 3 e o versículo 8, é os textos de referência. Mas eu te convido a ler todos os capítulos do livro de Jonas. São apenas 4 capítulos e eu tenho certeza que se você ler, você vai entender bem melhor o conteúdo desta lição que eu estou aqui lecionando para vocês nesta hora. Deixa eu voltar aqui. Então, vamos conhecendo um pouco do profeta Jonas. O tópico aqui da nossa revista traz primeiro para a gente conhecer o cenário do profeta e depois conhecer o profeta. Eu sempre tenho mudado aqui um pouco para poder a gente organizar melhor a aula. Eu acho interessante a gente poder conhecer um pouco o profeta e depois saber qual que era o cenário que ele estava profetizando. Mas antes da gente ler, da gente entrar na aula, eu quero te convidar a fazer uma oração aqui, uma pequena oração, pedindo a direção de Deus, pedindo ao Senhor que venha nos dar sabedoria, nos dar instrução da sua palavra. Ore comigo neste momento. Deus poderoso, Pai eterno que está no céu, muito obrigado, Deus, por estarmos diante da exposição da Tua palavra, por termos uma lição poderosa, Deus. Hoje falando sobre o livro do profeta Jonas. Senhor, vem abrir nosso entendimento, vem nos dar capacidade de lecionar. Deus, abençoe este ouvinte também que nesse momento está aqui assistindo essa aula comigo. Deus, abre o entendimento dele, abre o entendimento dela, para que ela venha compreender esta lição, para que ela venha compreender a Tua palavra, para que isso venha trazer crescimento espiritual, tanto para ela, quanto para ela poder, Deus, compartilhar com as outras pessoas que assim
ela vai lecionar no domingo na Escola Bíblica Dominical. Muito obrigado, é o que eu te peço em nome de Jesus de Nazaré, teu filho amado. Amém? Então, meus amados irmãos, vamos conhecer um pouco do profeta Jonas. O livro de Jonas, como eu havia mencionado, ele está localizado no Antigo Testamento, entre os profetas menores, e o que vem narrar o livro de Jonas basicamente a resistência do Jonas em obedecer um chamado de Deus, em cumprir uma ordem do Senhor Jesus. Ele, assim como o profeta que a gente estudou semana passada, o profeta Obadias e o profeta Naum, eles não profetizam para a nação nem para o Reino do Norte, nem para o Reino do Sul. Eles vão profetizar para nações vizinhas, para a nação que não fazia parte do povo escolhido de Deus. E hoje o profeta Jonas ele vai trazer uma mensagem não para Jerusalém e nem para Israel. Ele vai trazer uma mensagem para os ninivitas. Então, o nome Jonas significa pomba. Ele é comparado a esse animal porque na Idade Antiga, esse animal pomba, ele era quem levava e trazia mensagem de reis e pessoas importantes daquela época utilizavam esses animais para levar e trazer mensagem, e por isso o profeta Jonas, o nome dele significa pomba, dando também ali entender que também é o Espírito Santo de Deus. Ele tem também essa tarefa de ser o mensageiro, de trazer a mensagem de Deus, de convencer os nossos corações, de abrir o nosso entendimento para que nós possamos entender a mensagem do Senhor. Jonas também, ele era filho de Amitai, era natural de uma pequena vila chamada Gad-Efer, localizado na tribo de Zebulun. Então, a autoria do livro de Jonas, ela é atribuída ao próprio Jonas, embora não ofereça informações detalhadas sobre a vida do profeta, a não ser que ele é mencionado lá no livro de 2 Reis, capítulo 14, versículo 25. Ele exerceu também seu ministério no Reino do Norte, no reinado de Jeroboão II, aproximadamente no ano 793 a 753 a.C., ou seja, no 8º século antes de Cristo. Embora alguns estudiosos atribuam a autoria do livro ao próprio Jonas, na contramão existem outros eruditos que afirmam que o livro de Jonas pode ter sido escrito por um autor desconhecido. Na questão da data, ela também, alguns historiadores, alguns estudiosos da Bíblia, elas divergem. Uns dizem que foi no 8º século a.C., outros falam que foi entre o século V e o século IV a.C., após o exílio babilônico. Certo é que nós não temos uma data certa a respeito do livro de Jonas, não temos como afirmar. Quando foi escrito o livro, nós só sabemos que Jonas ele profetizou no reinado de Jeroboão II. O livro ele tem apenas 4 capítulos, que no primeiro capítulo nós podemos ver a chamada de Jonas, no segundo capítulo nós vamos ver Jonas fugindo de Deus, no terceiro capítulo nós já vamos ver Jonas arrependido no ventre de um peixe, fazendo uma oração a Deus, e no 4º capítulo nós vamos ver lá na frente Jonas já fazendo ali o chamado do Senhor, obedecendo a ordem de Deus e pregando a palavra de Deus àquela nação pagã. Vamos ver agora em que cenário, meu querido e minha querida, o profeta Jonas ele se encontrava naqueles dias. O profeta Jonas ele foi chamado para profetizar sobre a nação de Nínive. Ele foi comissionado por Deus para levar uma mensagem de juízo à grande cidade de Nínive, a poderosa capital do Império da Síria, que ficava situado às margens do rio Tigre, e foi edificada por Nisrod. Bem lá atrás no livro de Gênesis nós podemos ver essa história. E hoje a cidade de Nínive é localizada onde hoje se encontra o Iraque. Lá antigamente era a cidade de Nínive. E como é que os ninivitas viviam? Os ninivitas eram pessoas imorais, eles escravizavam pessoas, eles levavam um estilo de vida bastante cruel e desumano. Eram pessoas truculentas, amavam derramar sangue, não obedeciam a Deus, andavam contra a vontade do Senhor. E é nesse cenário de grande barbaridade que o profeta Jonas ele é chamado por Deus para levar uma mensagem aos ninivitas, aquela nação pagã. O estilo de vida deles subiu até Deus, até o conhecimento de Deus, e Deus ele envia o profeta Jonas para profetizar para este povo pagão.
Então vamos para o subtópico 1.1. Hoje nós vamos fazer um pouco diferente, a gente vai reduzir bastante a aula, eu quero focar bem na parte central dos tópicos, onde, por exemplo, aqui no 1.2, a gente não vai ler todo o tópico 1.2, mas eu quero extrair desse tópico algumas lições, algo que vai te ajudar na elaboração da tua aula. No primeiro tópico 1.2, nós podemos entender, a princípio, que era uma mensagem absolutamente condenatória. Então não era uma mensagem de esperança, não era uma mensagem somente de alerta, mas era uma mensagem condenatória, uma mensagem que ia trazer o juízo de Deus. Então, tá aí o primeiro ponto para você já, professor, você que vai elaborar a sua aula, já ter como um guia no tópico 1.2. O que eu extraí mais dessa lição que eu posso transmitir para vocês? O profeta Jonas, além dele profetizar o juízo contra os ninivitas, ele tinha que declarar para eles o motivo pela qual Deus estava ali para lhes destruir. Então, além de entregar a mensagem de juízo, o profeta Jonas ele tinha que deixar bem claro aos ninivitas por que eles iam passar por aquele processo de Deus. O que nós podemos extrair mais do tópico 1.2? A princípio, Jonas não obedeceu o chamado de Deus. Então, nós já vamos ver aí uma referência nesse tópico 1.2, que Jonas ele não obedeceu o chamado de Deus. E nós vamos passar mais aqui para baixo. E no tópico 1.3, a gente vai estudar um pouco mais, vamos aprofundar um pouco melhor acerca dessa resistência de Jonas ao chamado do Senhor. Então, no tópico 1.3, nós vamos ver que Jonas ele é uma resistência, ele se opõe à vontade de Deus. Deus o chama para uma grande missão, Deus comissiona o profeta Jonas, a princípio ele se levanta, dá a entender que ele vai cumprir imediatamente a vontade do Senhor, mas o que nós sabemos é que Jonas ele resistiu ao chamado do Senhor. Por quê? Eu separei pelo menos aqui quatro circunstâncias ou 4 situações pela qual Jonas ele resistiu à vontade do Senhor. Muitas pessoas criticam o profeta Jonas, mas eu e você não sei o que nós faríamos no lugar de Jonas. Por quê? A nação dos ninivitas eram conhecidos por ser uma nação poderosa, por ser uma nação cruel. A maneira como eles eliminavam seus inimigos era terrível. Eles decapitavam as pessoas, enfiavam lança na cabeça dos seus inimigos e colocavam as portas da cidade para demonstrar ali poder, para demonstrar mais autoridade às demais nações e medo, pânico nas nações vizinhas que poderiam se opor a eles. Então, humanamente falando, não era uma tarefa fácil para o profeta Jonas, não foi fácil para ele ter que levar uma mensagem aos ninivitas, que era uma nação poderosa e bastante violenta, e uma mensagem que iria trazer destruição daquele povo. Então, pensa que não era fácil. Imagine se eu e você hoje recebemos uma ordem de Deus para levar uma mensagem a um chefe de facção, subir o morro e chegar lá e profetizar e dizer assim, olha, assim diz o Senhor, vai acontecer isso e aquilo com você e você vai morrer. Então, não é fácil estar no lugar de Jonas. Jonas, a princípio, entrou em pânico e o que ele fez? Ele resistiu ali ao chamado do Senhor. Então, essa é a primeira informação que eu tenho do 1.3 para vocês. E a segunda coisa que me chama a atenção é que o profeta Jonas ele foi chamado por Deus, mas ele era um ser humano, dotado de imperfeições. E como todos os demais profetas da Bíblia, e como no dia de hoje nós somos pessoas que Deus ele olha para nós, ele nos usa, mas ele sabe da nossa capacidade, ele sabe que nós somos seres falhos, que nós vamos em algum momento da nossa vida, nós vamos falhar. Olha Moisés, como era um homem usado por Deus, mas um dia ele feriu a rocha. Pensa no problema que ele trouxe para ele, não pôde entrar na terra prometida. Pensa lá na frente, homens chamados por Deus, homens corajosos, como por exemplo Gideão, que não queria fazer o chamado do Senhor, não queria atender ao chamado do Senhor. Josué, quando Moisés morreu, ele também queria fugir do chamado do Senhor. Então foram vários e vários profetas de Deus, homens chamados por Deus, que também temeram diante das circunstâncias. Mas o que vem falar aqui aqui que a verdade aplicada, ela vem nos trazer de ensinamento aqui, ó. Mesmo que pareça absurdo ou diferente do que pensamos, devemos ser obedientes ao chamado de Deus. Independente do que vai acontecer, nós precisamos ter em mente que Deus nos chamou e é Ele que capacita nós,
Ele que nos dá condição, tanto financeira como psicológica, e em todas as áreas de nossa vida, para que nós possamos cumprir o chamado dele. O que eu posso extrair mais aqui do 1.3? O terceiro ponto que eu posso extrair aqui é que Jonas era um nacionalista e exclusivista, e sabia que Deus, na sua infinita graça, ele poderia perdoar os ninivitas, coisa que o profeta Jonas não desejava para a nação inimiga. Ou seja, Jonas não queria dividir o amor de Deus com as outras nações, principalmente com os seus inimigos, porque os ninivitas, eles eram inimigos mortais da nação de Israel. Então, o que Jonas queria que os ninivitas, que Deus destruísse os ninivitas, que a mensagem fosse para a destruição, mas Jonas, no fundo, sabia que Deus, ele era misericordioso, ele era cheio de graça, e ele poderia, assim, dependendo da posição que os ninivitas se colocassem, o Senhor poderia mudar também o seu posicionamento e ali retirar o juízo daquelas pessoas, daquele povo, daquele país, e estabelecer ali a sua graça. Então, essa foi a condição pela qual Jonas resistiu. Por quê? Jonas, como nacionalista, acreditava que a única nação escolhida por Deus, a única nação que merecia ser amada por Deus, ser protegida por Deus, era a nação de Israel. Ou seja, era um nacionalista e, como exclusivista, achava que Deus era só dele, achava que o Senhor apenas era para ele, mas na verdade o Senhor nunca foi exclusivista. Na verdade, o Senhor escolheu a nação de Israel como modelo para todas as demais nações. Porém, nós sabemos que Israel, eles se trancaram ao ponto de dizer: Deus é só nosso, nós não vamos compartilhar Deus com ninguém, porque Deus, ele nos chamou, ele nos escolheu e nós somos o povo santo dele. Então, ninguém vai deixar outras nações ter acesso a esse Deus. Então, é exatamente isso que passava na cabeça dos israelitas. E com Jonas, eu tenho certeza que não foi diferente. Jonas, ele foi tomado por esse sentimento aqui de exclusivista e nacionalista, que nós não viemos ser nem exclusivista e nem nacionalista. Deus não é só meu, nem é só seu. Deus é de todos aqueles que se humilham, de todos aqueles que se arrependem. Deus não é só da nação brasileira, mas Deus é de todas as nações. Deus tem interesse em salvar a todas as nações, independente da maneira como ele se comporta diante de Deus. Deus tem um plano especial para cada uma das nações. O quarto ponto que eu quero extrair aqui do 1.3 é o seguinte: ele foi convocado por Deus para ir em uma direção, e o que nos chama a atenção é que Deus mandou ele para a grande cidade de Nínive. Para onde ele foi? Ele preferiu comprar sua passagem, ele preferiu pegar um navio e ir para outro lado, uma direção totalmente oposta. Para quê? Tentando fugir da presença de Deus, tomando destino contrário à vontade do Senhor. Ele foi para onde? Para a cidade de Tarsis. Ele foi para Tarsis, uma cidade localizada provavelmente no sudoeste da Espanha. E ele foi para lá para tentar fugir da presença de Deus. Então, que nós venhamos ter isso em mente, nós não devemos fugir da presença de Deus. E como aplicação do 1.3, eu quero deixar aqui aos irmãos, e você, professor, no domingo, enfatize isso para os seus alunos, para não fugir, não resistir ao chamado de Deus, não se opor à vontade do Senhor, porque quem se opõe à vontade do Senhor fica contrário ao Senhor, então fica do lado oposto. Não podemos estar no lado de oposição, nós precisamos estar do lado de Deus. E quantas vezes nós temos sido, irmãos, exclusivistas, nós não temos cumprido o mandamento do Senhor, não temos cumprido o chamado do Senhor, ficamos entre quatro paredes querendo dizer que Deus é só nosso e queremos tomar Deus para si. Nós não evangelizamos, nós não falamos do amor de Deus para as pessoas, nós não compartilhamos a graça que recebemos, porque nós éramos dignos da ira de Deus. E hoje nós somos igreja do Senhor, lavada e remida pelo seu sangue, e nós temos sim como igreja essa incumbência: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda a criatura. Então, devemos orar para que Deus venha tirar esse sentimento que só a minha igreja que é salva, é só esse povo aqui que é escolhido por Deus. Não, Deus quer salvar todos. Foi para isso que ele enviou o seu Filho amado Jesus, conforme está lá em João capítulo 3, versículo 16, pois Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, Deus não é só dos brasileiros, Deus não é só dos americanos, Deus é de todas as nações, de todos aqueles que se dobrarem e se arrependerem. O Senhor está disposto a perdoar os seus pecados. Amém? A fuga do profeta Jonas, tópico 2.
Mediante ao desafio da missão que recebera de Deus, olha aí, Jonas elaborou um plano para que pudesse se eximir, ou seja, para que pudesse tirar dele essa responsabilidade. Evitando um confronto com o Senhor, sabe o que ele fez? Ele fugiu em sua limitação, ele julgou haver a possibilidade de não cumprir aquele chamado sem maiores prejuízos pessoais. A fuga para um lugar longe de toda aquela missão, impossível aos olhos de Jonas, foi um ingênuo plano do profeta, ou seja, foi um plano que foi por água abaixo, porque Deus, quando me escolhe, quando te escolhe, não podemos fugir da sua presença. Quanto mais nós elaboramos fuga, mais prejuízo nós vamos ter, vai falhar, sabe por quê? Porque Deus tem um plano superior ao nosso. Então, quando Deus tem um plano superior ao nosso, o nosso cai por terra, porque o plano que tem que prevalecer é o do Senhor, nosso Deus. E vamos para o subtópico 2.1. O que nós podemos tirar do subtópico 2.1? Jonas e o grande peixe. Talvez é um dos livros mais conhecidos da Bíblia Sagrada, é o livro de Jonas, não devido totalmente ao seu conteúdo, na questão do resgate dos ninivitas, do arrependimento deles, mas o livro de Jonas é conhecido como um profeta que foi engolido por um grande peixe. Durante muitos anos houve uma grande discussão a respeito da tradução que falava que era uma baleia, ou seja, um erro de tradução trouxe uma grande discussão no decorrer dos anos, e pessoas tentando invalidar a mensagem do livro e até mesmo descredibilizar o profeta, até mesmo dizer que o livro do profeta Jonas não foi uma história verdadeira, e sim uma parábola, algo alegórico, mas nós sabemos que aconteceu, porque nós vamos ver lá na frente que o próprio Cristo ele menciona o profeta Jonas como alguém que levou uma mensagem aos ninivitas, ele até cita os ninivitas em uma de suas pregações, então confirmando que o livro verdadeiramente, que Jonas verdadeiramente existiu e que a história foi verdadeira. O tema central do livro de Jonas é o grande amor de Deus, é a misericórdia do Senhor. Tem pessoas que estão focadas no grande animal marinho, estão focadas no grande peixe, mas não focam na mensagem verdadeira, que é mostrar a misericórdia de Deus, o grande amor ágape de Deus por todos os seres humanos. E mesmo até mesmo para aqueles que não fazem parte do povo escolhido, o Senhor derrama da sua graça, estende a sua misericórdia a várias pessoas e a várias nações. Então, esse sim é o tema central que deve ocupar a mente de todo crente, saber que o grande amor de Deus precisa prevalecer independente de qualquer discussão. Quantas vezes nós ficamos perdendo tempo discutindo a respeito de placa de igreja, a respeito de usos e costumes, de doutrinas humanas, de denominação A, de ministério B, e ficamos naquela picuinha, a minha igreja é melhor do que a sua, a minha igreja prega melhor do que a sua igreja tem Deus, a sua não tem, e fica nessa confusão e deixam de pregar o evangelho, deixam de valorizar o que Deus enviou seu único filho para morrer por nós, por toda a humanidade. Então acabamos deixando de valorizar o precioso plano de redenção do Senhor, que Ele concedeu o seu Filho Jesus para vir morrer por todos nós, para nos dar salvação. É nisso que nós, igreja do Senhor, nós precisamos focar. Nós precisamos focar na propagação do Evangelho, dividir esse amor, dividir esta graça com outras pessoas e não ficar perdendo tempo brigando com coisas que não tem fundamento, que não vai trazer nenhuma edificação para o corpo de Cristo. Então, amigo e amiga, o que não te edifica, irmão, lança fora, procura outra coisa para fazer, vai ler a palavra do Senhor, porque o Senhor vai te instruir o que você deve fazer ou não. Tópico 2.2, já chegamos ao tópico 2.2, muito obrigado por você estar aqui comigo até agora. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Se você ainda não deu like, dê o like, deixa um comentário, mas nos ajude a promover esse canal para que mais pessoas tenham acesso a esta palavra. O subtópico 2.2, a segunda chamada de Jonas. Então, nós vamos ver aqui que foi necessário ter uma segunda chamada. Deus deu uma nova oportunidade ao profeta Jonas. O que nós podemos extrair aqui do tópico 2.2, que tem como subtítulo a segunda chamada de Jonas? Foi necessário, meus queridos irmãos e irmãs, Deus enviar uma tempestade. Então, quando Jonas ele resiste ali ao chamado do Senhor, pega um valor ali, paga sua passagem para Tarse,
ele estava resistindo ao chamado do Senhor, e o Senhor permitiu uma tempestade diferente que os demais marinheiros nunca tinham visto, e eles acreditando que estavam passando por um juízo ali aplicado pelos próprios deuses que eles serviam, eles começaram a clamar, eles começaram a gritar, e o profeta Jonas no porão do navio ali descansando, dormindo, e eles foram até lá e disseram: clama ao teu Deus, porque a tempestade vai fazer o barco naufragar, o navio vai afundar, a chapa estava esquentando, e ali os marinheiros ali ficaram desesperados. Então Deus enviou uma tempestade para alertar, para abrir os olhos do profeta. E o profeta, ele entendeu naquele momento que a culpa era dele, e ele pediu para ser jogado no mar para que aquela tempestade viesse se acalmar. O que eu posso tirar do ponto 2.2, a segunda chamada de Jonas? Que Deus, ao enviar Jonas, ao ser jogado ao mar, Deus envia um grande peixe para proteger o profeta, manifestando também a sua graça ali a Jonas, porque ele precisava cumprir o chamado de Deus. Muitas vezes nós até fugimos do chamado de Deus, resistimos do chamado do Senhor, mas o Senhor continua nos dando uma chance, uma segunda chance, uma terceira chance, e o Senhor, ele sempre vai usando de misericórdia e bondade até nós cumprir o seu chamado. Mas vai chegar um tempo que o Senhor pode aplicar um juízo, e isso é muito perigoso. Nós precisamos fazer o chamado do Senhor enquanto é tempo, fazer a obra do Senhor enquanto podemos, porque pode chegar tempo que nós não temos mais nem saúde, nem força para poder cumprir o chamado do Senhor. O que nós podemos extrair mais aqui do livro de Jonas que pode te ajudar na elaboração da aula? Jonas ele demonstra arrependimento dentro do ventre do peixe. Ele orou, ele reconheceu que o Senhor havia enviado para Nínive e ele foi para Tarso. Então ele reconheceu que ele estava errado, ele reconheceu ali que o Senhor estava dando livramento para ele, mesmo ele tendo desobedecido. E o quarto ponto que eu quero extrair desse tópico 2.2 é que Deus deu uma nova oportunidade ao profeta e fez ele entender que os planos de Deus são maiores do que o dele. Os meus planos são menores do que os planos de Deus. Então os planos de Deus são maiores do que os meus. Os pensamentos de Deus são os maiores do que os meus. Os projetos que Deus tem para a minha vida e para a tua vida são maiores e mais poderosos. Então, às vezes a gente quer dar o direcionamento ao Senhor, a gente quer mostrar no mapa, vou para cá, vou para ali, mas o Senhor não trabalha com mapa. Nosso pastor pregou domingo na igreja que nosso Deus não trabalha com mapa, nosso Deus trabalha com direcionamento. Então, é Ele que está no controle de tudo, das nossas vidas, de toda a nossa história. Então, muitas das vezes a gente fica querendo dizer para Deus para onde nós devemos ir, mas é o Senhor que está conduzindo a nossa história, e nós precisamos ter consciência disso. Amém? Não espere uma segunda chamada, não espere passar por um processo, não espere uma tempestade, não espere ser engolido por um peixe para você poder fazer a obra de Deus. Ficou claro esse tópico? Amém? 2.3, o arrependimento dos ninivitas. Nós vamos ver que aqui é um resultado do arrependimento de Jonas, e Jonas ter resistido à vontade do Senhor, ter fugido. Quando ele se arrepende, e aí ele vai cumprir o chamado do Senhor, ele tem uma segunda chance, e com essa segunda chance ele prega, faz o ID de Jesus, o ID do nosso Deus, e aí ele promove ali uma pregação ali de juízo aos ninivitas, e os ninivitas eles entendem e eles se arrependem dos seus pecados, e vai acontecer um grande avivamento, porque o que nós podemos extrair é que os ninivitas, ao ouvir a mensagem de Jonas, eles creram. Quantas pessoas hoje nós temos pregado a palavra de Deus e elas não se arrependem, elas não creem, mas com os ninivitas foi diferente. Apesar de Jonas estar com medo dos ninivitas, achando que ele ia destruir ele, ou criando situações na sua mente, coisas que Deus não ia permitir, pelo contrário, os ninivitas eles se converteram ao Senhor, eles creram, eles se humilharam, eles jejuaram, eles demonstraram naquele momento um profundo arrependimento. E quando eles demonstraram esse profundo arrependimento, Deus ele muda o juízo, Deus ele muda o processo. Então, Deus tem uma sentença para essa nação, Deus tem um juízo para essa nação, mas quando a nação resolve se voltar para Deus,
aí Deus troca o seu posicionamento. Não é que Deus ele muda, não é que Deus ele tem sombra de variação de Deus, porque Deus ele muda um juízo que ele estava para aplicar sobre uma nação, sobre uma pessoa, sobre uma determinada igreja. Quando há um profundo arrependimento, o Senhor também, ele também muda os seus decretos. O que nós podemos extrair desse tópico? Que apesar de todo o pecado dos ninivitas, eles nem esperaram os 40 dias que Jonas estava dizendo. Em 40 dias o Senhor vai destruir a cidade, em 40 dias Nínive será destruída. Então os ninivitas, eles nem esperaram, queridos irmãos, os 40 dias. Eles não pagaram para ver Deus executar o juízo. Eles se arrependeram e até o ponto de até o próprio rei se converter e decretar que todos os moradores da cidade de Nínive, até mesmo os animais, realizassem um jejum em forma de arrependimento ao Senhor, Deus que havia enviado o seu profeta, o profeta Jonas, para pregar a sua palavra. Então, através da pregação de Jonas, o que nós podemos extrair com essa atitude de Jonas de obedecer o chamado do Senhor? Foram salvos ali mais de 120 mil pessoas que se voltaram para Deus através da pregação de Jonas, causando ali um grande avivamento naquele país. Meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo nesse momento, saiba que quando eu e você, com uma aplicação dessa mensagem aqui, quando eu e você, nós decidimos cumprir o chamado de Deus, e Deus pode trazer sim um grande avivamento, até mesmo para uma geração que caminha em direção à corrupção e à impiedade como a que nós vivemos hoje, como foi profetizado pelo apóstolo Paulo, que nos últimos dias os homens seriam cruéis, seriam amantes de si mesmos, enganadores. É o que nós estamos vivendo hoje. Mas se eu e você decidir obedecer à voz do Senhor, cumprir o ídolo de Jesus, com certeza nós vamos sim ser canal de Deus. Deus poderá promover um grande avivamento tanto no Brasil como em as demais nações. Então, tudo depende da gente obedecer à voz do Senhor. Se mais pessoas pregassem o Evangelho, se mais pessoas se gastassem mais na obra de Deus, pregassem mais o Evangelho, com certeza a impiedade estava bem menor, a violência estava bem menor. Por quê? Porque as pessoas iriam se converter mais ao Senhor e o Senhor iria trazer grande avivamento sobre o povo. Amém? Vamos para o 3.1. Já estamos indo para a parte final da nossa lição. O tópico 3, deixa eu ler aqui o início do tópico 3 para vocês. Já está chegando ao final, está sendo tão rápida a aula, mas eu creio que está sendo bem proveitosa, porque eu estou aprendendo. E eu tenho certeza que você também está aprendendo. Se você ainda tem alguma dúvida, deixa um comentário aí no canal, no vídeo, e eu vou poder estar, assim que possível, e se eu tiver como, eu vou estar sanando a sua dúvida. Você acha, ouvinte, que o livro de Jonas serve para hoje? Aí eu respondo novamente. É claro que sim, porque toda a Bíblia ela é para nós hoje, toda a Bíblia. Então nós devemos cumprir a palavra do Senhor de Gênesis a Apocalipse. Vamos ler? Mesmo pessoas que nunca leram a Bíblia já ouviram falar de Jonas. Em algum momento, sabem que alguma coisa a respeito desse profeta, nem que seja sobre ele e a baleia. Assim como Jonas, de alguma maneira também já tentamos fugir dos propósitos de Deus e das suas ordens e de cumprir a sua missão. Então, esse é um livro conhecido devido à história do profeta e o grande peixe, que as pessoas falam de baleia, mas na verdade era um grande peixe marítimo, não podemos afirmar que era uma baleia. Então, através desse animal e da situação que o profeta se encontrou, muitas pessoas, até mesmo que não fazem parte do cristianismo, conhecem o livro de Jonas ou já ouviram falar. Então, Jonas para o dia de hoje, 3.1, vamos falar sobre o poder de Deus. Então, no 3.1 aqui, nós vamos falar sobre um dos atributos de Deus, onisciência, onipresença e onipotência. Então, como Deus onipotente, Deus ele tem em si todo o poder, ele concentra todo o poder, todo o controle da humanidade, toda a soberania pertence a ele. Então, é um dos atributos do Senhor, a onipotência. Então, assim como Deus ele demonstrou todo o seu poder na história de Jonas, ele ainda demonstra todo o seu poder nos dias de hoje. Como foi que Deus ele demonstrou o seu imenso poder nos dias de Jonas?
No dia de Jonas, o poder de Deus ele foi evidenciado de forma extraordinária e inquestionável na questão de Deus derramar a sua graça. Ou seja, de Deus ser um Deus que consegue perdoar mesmo a nação mais violenta daquela época. Então, o poder de Deus alcançou de maneira extraordinária e inquestionável aquele povo com o seu poder. O que nós podemos extrair desse tópico 3.1 é que a experiência vivenciada pelo profeta demonstrou o grande poder de Deus sobre a natureza, sobre os animais e sobre todo o sistema que nós vivemos, porque o Senhor controlou o peixe ali para pegar os... Primeiro o Senhor primeiro mandou a tempestade, depois o Senhor fez cessar a tempestade, e quando Jonas já estava no fundo do mar, Deus enviou o peixe ali para proteger Jonas, tudo isso usando do seu poder e da sua autoridade. Se fosse eu e você, com certeza, nós não teríamos poder algum para poder fazer tempestade aparecer, tempestade desaparecer, nós não tínhamos poder nem controle sobre os animais para fazer esse grande peixe vir para engolir o profeta Jonas, mas o nosso Deus é Deus poderoso. E terceiro, quando o Senhor ele acelerou ali o crescimento de uma planta, a boboreira, ele usou um verme para destruí-la. É uma demonstração pedagógica que nada foge do seu controle, ou seja, o poder de Deus. Jonas estava ali sob um forte calor, depois que ele profetizou para os ninivitas, que ele entregou a mensagem de Deus, e Deus fez nascer uma planta ali sobre Jonas para que trouxesse ali alívio para ele devido ao grande calor que estava naquele momento. Mas ali depois que o Senhor faz aquela árvore crescer, o Senhor também envia um verme para destruir aquela árvore ali, numa demonstração de poder. Deus que faz nascer é o mesmo Deus que faz também e usa um verme, usa o que ele quer, da maneira como ele quer para destruir também, porque o Deus que levanta é o Deus que abate, o Deus que dá vida, mas é o Deus também que faz descer a sepultura. Então o Senhor tem todo o poder, e apesar de ter todo o poder, Deus é misericordioso, compassivo, sempre pronto a se reconciliar com o homem mediante ao arrependimento sincero do homem. Então, se o livro de Jonas é para hoje, é sim, porque Deus continua derramando o seu poder, Deus continua tendo todo o poder. A Bíblia vem dizer lá em Hebreus que Deus é mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, eu creio que Deus tem todo o poder sobre a minha vida, tem todo o poder sobre esse canal, tem todo o poder sobre a plataforma, tem todo o poder sobre o YouTube, Deus tem todo o poder sobre todos os países, sobre todas as gerações. Então Deus ele está no controle de tudo. Assim como ele manifestou poder, hoje ele continua sendo Deus poderoso. Aleluia! 3.2, já estamos indo quase para o final da nossa aula. O arrependimento produz mudanças. Está vendo aí? O que vai acontecer? E nos dias de hoje? Será que se nós nos arrependermos, teremos mudança? Claro que teremos mudança se o arrependimento for sincero. Jesus advertiu aos seus ouvintes nos dias que ele pregava, que os ninivitas eles foram mais inteligentes do que os dias que Jesus estava pregando, e até mesmo nos dias de hoje. A gente prega para as pessoas, mas elas não dão crédito. Pensa, Jesus estava ali pregando, era o Filho de Deus, pregando para as pessoas, e muitas não acreditavam, principalmente os doutores da lei, não acreditavam na mensagem do Senhor de arrependimento e não se converteram ao Senhor, preferiram ficar com o seu formalismo, religiosidade, e tudo aquilo que não agradava ao Senhor, legalismo, eles preferiram se apegar a isso do que se arrepender com a mensagem de Jesus. Jesus falou que a nação dos ninivitas foram mais inteligentes do que eles. E hoje? Sabe que hoje é diferente? Claro que não. Quantas vezes nós temos pregado, as pessoas não têm dado crédito. O que nós podemos extrair aqui do 3.2? Há uma diferença entre arrependimento e remorso. Então, o tópico 3... o livro de Jonas para hoje, ele traz aqui nesse 3.2 essa questão do arrependimento e do remorso. Eu tenho até um vídeo aqui no canal que fala a questão do arrependimento. Eu explico melhor sobre o arrependimento. O que é o arrependimento? O arrependimento é uma mudança de direção, é quando o homem decide mudar o curso da sua vida, ou seja, ele resolve mudar em todos os sentidos, tanto na sua conduta, a sua mentalidade, a maneira como ele agia, o seu temperamento, tudo muda. Sabe por quê? Porque quando há um arrependimento, aí há uma mudança de direção, então isso agrada ao Senhor. Diferente do remorso, o remorso ele tem as mesmas características que o arrependimento. Quando a pessoa se arrepende, ele chora,
ele se entristece, mas ele muda de vida, ele decide ser uma nova criatura, viver uma vida diferente, entregar-se totalmente a Cristo, e ele muda e ele consegue produzir frutos. Já o remorso não, o remorso as pessoas vão na igreja, elas escutam uma mensagem, elas até sentem algo diferente, elas choram, elas se entristecem, mas no outro dia vão domingo para o culto. Quando é na segunda-feira, eles estão cometendo os mesmos erros, os mesmos pecados, eles continuam pecando deliberadamente. Então isso se chama remorso. Será que você conhece pessoas assim, que ouvem a palavra, que se entristecem, choram, mas no outro dia eles estão cometendo os mesmos erros? Que isso não venha fazer parte do nosso dia a dia, que nós venhamos nos arrepender de maneira verdadeira, que nosso arrependimento seja genuíno, porque o Espírito Santo ele sonda nossa mente, sonda nosso coração. Não adianta eu enganar meu pastor, não adianta eu enganar minha esposa, não adianta eu enganar os meus irmãos, porque Deus sabe de tudo, se eu me arrependi de verdade ou não. Então, que nós possamos ter essa consciência de não tentar nos enganar e nem enganar o nosso próximo, porque Deus não nos engana, porque nós devemos nos arrepender de verdade e não somente sentir remorso e tristeza. O que nós podemos extrair mais do 3.2? Que o arrependimento ele produz uma mudança, que essa mudança agrada a Deus. As pessoas ficam se perguntando: pastor, o que eu preciso fazer para agradar a Deus? Onde eu preciso mudar para agradar a Deus? É simples. Para agradar a Deus, basta mudar de vida, basta se arrepender dos pecados, basta andar de acordo com a palavra do Senhor, e Ele é fiel para nos perdoar, e nós vamos andar de acordo com a sua vontade. Tanto é que o apóstolo Paulo diz assim, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando a pessoa se arrepende de verdade, não é ela mais que está no controle das ações, mas se ela entrega o controle total ao nosso Deus. Amém? Vamos para o tópico 3.3, chegando ao final da nossa aula, e eu estou aprendendo bastante. Não fuja do seu chamado. Olha aqui, quantas vezes o livro de Jonas, ele é pregado em grandes congressos de missões, em simpósios de missões, em encontros missionários. Esse livro ele é muito pregado nesses cultos, denominado culto de missões. Porém, nós também temos aqui como um alerta para você, como um alerta para você, não fuja do seu chamado. Não é apenas para ficar somente nos dias de culto de missões, mas é para no dia a dia nós não venhamos fugir daquilo que Deus tem para nós. Deixa eu ler o tópico 3 para a gente entender melhor. Ainda temos tempo ainda. Tópico 3, 3.3. O chamado de Deus pode causar temor e desconforto para aqueles que fixam seu olhar apenas nos desafios e obstáculos que precisarão enfrentar para cumprir o chamado de Deus. No entanto, a vida de Jonas ensina que os servos de Deus, que não se deve fugir ao seu chamado. Qualquer que sejam os motivos que insistam em desencorajar ou desmotivar, o chamado para obedecer a Deus deve superar qualquer tentativa da natureza humana em fugir das responsabilidades que Deus nos deu, tá vendo? Só assim será possível entender que é um privilégio servir a Deus, servi-lo, pois Ele quer nos usar como seus filhos, apesar de nossas limitações. Então, tá aí um motivo para nós não fugir do chamado do Senhor, ainda que venha nos causar medo, temor, pânico, desconforto. Nós precisamos fixar os olhos em Deus. Já pensou se Davi, quando foi enfrentar o gigante Golias, ele fixasse os seus olhos somente no gigante? Com certeza ele não teria nem ido enfrentar o gigante, mas ele fixou os olhos, sabe em quem? No Deus que ele servia. Ele sabia o tamanho do poder de Deus e sabia que Deus iria entregar aquele gigante nas suas mãos. Então foi nessa hora que Davi ele derrotou o gigante. Foi quando ele confiou no Senhor, não na sua força. Então ele não olhou para o gigante, mas olhou para Deus. Então o que nós podemos fazer hoje? Não olhar para os obstáculos, não olhar para as circunstâncias, mas olhar para Deus. Ainda que para cumprir o chamado do Senhor, temos que nos opor a determinada circunstância, ainda que, como diz aqui na verdade aplicada, mesmo que pareça absurdo, cumprir o chamado, mas faça, porque é o Senhor que está mandando. Então, aos olhos do homem,
Parece um absurdo a gente fazer a obra do Senhor. As pessoas talvez olham hoje para mim, para você, e faz a obra de Deus e falam, mas para que ele está fazendo isso? Está fazendo algo contrário àquilo que as pessoas pensam. Sabe por quê? Nós estamos cumprindo o chamado do Senhor, nós fomos chamados mesmo para confrontar, nós fomos chamados mesmo para dizer que Jesus está voltando, nós fomos chamados para dizer que ele ainda está salvando, nós fomos chamados para dizer que vai vir um juízo. Então isso vai causar confronto com o ouvinte em determinadas circunstâncias, mas isso não exime nós de pregar a palavra de Deus. Isso não deve nos desmotivar, nem nos desencorajar para obedecer o chamado de Deus. Nós precisamos avançar em direção ao nosso alvo, que é a propagação do Evangelho, que é fazer as pessoas conhecer a Cristo, e só assim nós vamos entender que é um privilégio servir ao Senhor. Sabe por que Jonas, na segunda chamada, ele foi ele foi cumprir a ordem de Deus? É porque ele entendeu que era um prazer servir o Senhor, era um prazer cumprir o chamado de Deus. Então, quando nós fazemos a obra de Deus com amor, nós pregamos a sua palavra com amor, é porque nós já entendemos que é um prazer servir a Deus. Quando os apóstolos estavam ali sofrendo, quando o Estevão estava sendo apedrejado, ele viu aquilo como um prazer de estar sendo ali morto por causa do Evangelho. O apóstolo Paulo, ele foi chicoteado em vários lugares, ele foi preso, mas ele via isso como uma grande bênção na sua vida. Era um grande privilégio a ele sofrer por causa do Evangelho. Quantas vezes nós não queremos sofrer por causa do Evangelho? Quantas vezes nós, até para ir pregar a palavra, nós colocamos embaraço, nós colocamos imposição para as igrejas nos levar para pregar, para ir pregar nas praças. Nós queremos que Deus nos dê um carro bom, que Deus nos dê condição financeira. A gente não faz a obra de Deus, a gente não avança. Sabe por quê? Porque a gente está se escondendo atrás de circunstâncias. Mas que isso não venha fazer parte do nosso dia a dia, que nós venhamos avançar com dinheiro ou sem dinheiro, dependendo da circunstância, nós vamos sim pregar o Evangelho, ainda que para isso nós venhamos sofrer ameaça, vamos ser ameaçados, vamos até mesmo ser expostos em praça pública. Está vindo aí algo contrário à palavra de Deus. As nações já estão trabalhando, a agenda do anticristo já está sendo preparada para tentar de alguma forma apagar a Bíblia Sagrada da história, tentar apagar o povo de Deus, mas nós sabemos que nosso Deus vai se levantar e Deus conta comigo e com você para esta grande obra, para pregar a sua palavra, para que o seu nome seja glorificado. Então, que nós possamos ser usados por Deus, mesmo nas nossas limitações. Nós fazemos isso não porque somos melhores do que ninguém, mas porque não entendemos que mesmo como seres humanos, se nós nos colocar na posição, Deus nos usa de maneira poderosa. Através de nós, Deus pode ressuscitar mortos, Deus pode nos fazer expulsar demônios das pessoas, curar os enfermos e fazer a obra do Senhor Jesus, que é o ide, que ele disse de maneira imperativa, ide por todo mundo. Então é uma ordem do Senhor. Então que nós devemos cumprir o chamado de Deus. Não fuja do chamado de Deus, amém? Deus em Cristo vos abençoe. Vamos fazer uma oração agradecendo ao Senhor por mais essa aula, uma aula tão edificante, que eu tenho certeza que vai te ajudar muito na elaboração da tua aula, amém? Ore comigo nesse momento. Deus eterno e poderoso, Pai, muito obrigado por esta aula. Deus, neste momento o Senhor nos ensinou, Senhor amado, a não fugir do teu chamado, Deus, a não resistir à tua vontade, a não ter medo de fazer a tua obra. O Senhor nos fez entender que através de nós o Senhor pode promover um grande avivamento, tanto no Brasil como nas demais nações. O Senhor nos fez entender que o Senhor não é um Deus exclusivista, que o Senhor é um Deus de todas as nações, que o Senhor é um Deus que quer salvar todos. Seu Filho amado Jesus morreu por todos na cruz do Calvário, e é esse o objetivo que nós temos que focar, Senhor, em pregar a tua palavra, propagar o teu nome, para que o Senhor venha a ser glorificado e mais pessoas, Deus, venha te conhecer e venha, Deus, um dia ter o privilégio de encontrar contigo lá no céu, ó Pai, para uma grande festa que será feita para receber todos os salvos lá na glória. Muito obrigado, meu Deus, por essa oportunidade de pregar a tua palavra. Amém e amém.